diárias, né, Boa noite a desde o dia todos, tudo bem? 24. Explica pra Eu gente por que estou que isso é tão importante, que iniciando a gente tá falando uma... maior, 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 mas agora Resolvi é menor. falar um Explica, por pouco e favor. colocar alguns vídeos, né? Agora Nessa é época uma de boa notícia de epidemia e novo assim na por Espanha, diante, não né? só por isso, mas por Foram outros de motivos ontem para também. hoje 605 mortes. É um número baixo E se comparado a o outros importante, dias que a gente viu da assim, epidemia. é sempre A taxa de importante a gente, se a crescimento gente de mortes puder também está bem baixa, é ajudar de alguma 4%, forma, então vem baixando. No começo da a semana gente estava tem em que se 5%, hoje esforçar está em para isso, né? 4%. As autoridades E eu consideram que o resolvi pior já fazer passou. isso porque eu Foram tô até as vendo palavras do assim muitas primeiro-ministro coisas Pedro Sánchez. sendo Ele falou, olha, ditas, pegou assim, fogo, mas muitas o pior coisas do sendo incêndio a gente já faladas conseguiu sobre controlar. curvas, Então, sobre isso desenvolvimento, significa que o pico da epidemia da está disseminação da passando, né? Já chegou aquele epidemia, uma série de período de coisas desse tipo, estabilização e que agora, daqui né, para sobre frente, então, a tendência cloroquina, é que a situação sobre melhore. Só remédios, que sobre a população políticas, tem sobre que uma série de continuar coisas. respeitando o isolamento social para não haver E novamente assim, uma embora as explosão de pessoas casos ou que a ainda situação volte a estejam piorar, né? passando Então, o por uma primeiro-ministro situação ontem nova mesmo pediu nisso, né, para prolongamento nossa da geração quarentena praticamente, até dia né, 26 de abril eu me e incluo ele nisso. adiantou que essa quarentena pode ser prolongada novamente Eu até noto que existe maio. Então, os muita coisa espanhóis vão ter que ter um equivocada, tem pouquinho mais muita de gente paciência. falando Foi coisas até um assim alerta feito que pela não tem nenhum Organização Mundial da Saúde embasamento para hoje. poder Falou, estar olha, os falando países que aquilo, né? resolverem E às tirar vezes as está tratando restrições de coisas muito movimentação complexas, precisam ter né? muita cautela, De uma muito forma cuidado e muito acompanhar de simplista, perto né? para que a situação Essa não parte volte a de curvas, piorar, quando o né? O que pessoal fala em poderia, curva, obviamente, ser uma situação chatando catastrófica para curva, países já expandindo tão curva, atingidos tá como a achando gente como está se fosse falando da falar, faz um Espanha. pastel de Exatamente queijo, isso. E só para um de fechar o carne para mim, que bate-papo, tá tudo a bem, mas adesão não às é assim que regras funciona. na Espanha, Né? elas, É a assim, é adesão lamentável continua ver a situação que firme, a gente vê, por exemplo, do apesar líder de do todas, Brasil, enfim, todos os da maneira números, como né? ele A se gente coloca em acompanhou muito relação a, não detalhadamente a sei quem ele situação está da Espanha, ouvindo, não me ela importa, para assustou te falar a demais o verdade, mundo, porque igualmente na Itália. se ele Você está tem agindo esses dessa dados, forma, Paulo? como ele está repercutindo para o Sim, a povo, se ele quarentena está ela ouvindo está alguém sendo que está respeitada até fazendo porque é ele uma agir lei, é um dessa estado forma de para o povo, emergência, né? Então tá as pessoas horrível. que É desrespeitarem podem ser lamentável, entendeu? punidas. Não está E é agindo até como um curioso, porque líder, hoje, né? sexta-feira santa, né? A Espanha, a Ele gente sabe, é esquece um que o país de Brasil tem maioria muita gente católica, que não então tem, um assim, dia às festivo, né? vezes Um feriado muito muita importante para os informação, católicos. No nem entanto, o que a gente acesso viu foram algumas por exemplo, a igrejas vazias, internet, a né? Porque aquelas estão web, fechadas, os a padres YouTube, celebrando Facebook, ou qualquer missas coisa e parecida com transmitindo isso, por né? streaming, né? Que Pela tem acesso, internet por para exemplo, à os televisão, fiéis. rádio, e Então, não, ele assim, não se claro, a coloca gente sempre vê um como ou outro na um rua, as líder imagens lá de para Madrid, das juntar informações festividades, que se relevantes e viram, mas, fundamentadas no geral, as pessoas e estão colocar observando isso porque é numa uma televisão, ordem, né? Um no estado cadeia de de rádio e emergência televisão. determinado Não, pelo ele não vai governo. colocar numa E os emissora espanhóis, eles que ele é sabem da contra. situação que o país está Ele vai colocar enfrentando, numa né? cadeia Porque de não rádio e é só a televisão questão e do mostrar para fundamento, as a questão é pessoas que que os estão lá hospitais estão sobrecarregados, estão nos lotados. Então, profundos, quando nas você profundezas dos desrespeita a sertões quarentena, aí, que você não tem coloca acesso de muita internet, gente não em tem risco e acesso de você celular, nada, desrespeita o trabalho dos que possam profissionais de saber o que está saúde que estão lá acontecendo e liderando da esse forma combate, correta, né? não da forma incorreta. Então, assim como na Porque Itália embora não e em todos sabemos os cantos muita também coisa estão sobre muita respeitando. coisa Aqui no Reino da Unido, que natureza, assim, mais ou menos, né? sobre Eu dei uma vírus volta e hoje sobre pelo como centro de vai se Londres, fui desenvolver até uma um epidemia, dos já sabemos parques há ali muito mais na tempo, região central. né? E, A claro, cura tem, dessa tem doença bem não menos gente do sabemos que teria também. num feriado Né? comum, O que nós mas temos? Nós tinha temos gente na alguns grama, medicamentos com que estão toalha, sendo querendo fazer piquenique. A colocados, polícia estão tirando surtindo as alguns pessoas, dizendo, efeitos, olha, mas vá para para muita gente casa, não você não surte, pode então não é ficar uma aqui. cura. Então, Porque para com algumas o céu pessoas azul, tá difícil o funciona, para pessoal, outras não assim, funciona, tanto então sem não é ter algo domínio. controlado. Ok? Isso influencia Né? demais. Se Obrigada pelo a papo, ciência vai Inês. Daqui a adotar uma pouquinho a gente cura, ela conversa mais. chegaria e falar, Agora olha, vamos isso aqui continuar na vale para Europa, né, todos os Carol? casos. Falando Se eu agora sobre a administrar em França, determinadas agora, que doses e assim registrou por quase diante. 1.000 Não mortes por novo acontece isso. coronavírus nas últimas 24 Algumas pessoas horas. estão sendo Ao todo, curadas, mais de né? Isso é 13.100 ótimo. pessoas já Mas tem morreram no muita gente que não país vai por causa poder, da e tem gente doença. que já morreu E até por hoje o causa Ministério disso, das né? Forças Armadas Então ainda não confirmou tem que alguma 50 coisa controlada, pessoas né? Não se dentro pode do falar em porta-aviões cura, tudo francês certo. Charles Então, de Gaulle foram a diagnosticadas já postura com deveria ser Covid-19. diferente, deveria Ninguém embarcou no dizer navio ao na povo última que, quarta-feira povo, tome para fazer cuidado, testes, nós depois temos que uma doença alguns grave tripulantes que tiveram pode afetar sintomas de muita gripe. gente, Dos né? 66 Não exames, existe uma cura 50 ainda deram positivo. controlada, Três é algo que marinheiros pode foram acontecer ou levados não para pode o acontecer, hospital então, militar no sul da porque se França passa de uma forma informação errada, as o pessoas vão navio achar tem que está tudo controlado. Então, se ela 1.460 pegar pessoas a bordo. trabalhando, ou seja lá o O que governo for, ela disse que o pode ir para o mais hospital e medido sair será no a do outro saúde dia da curado. população Isso não é e verdade, isso conter não a representa a transmissão do realidade. vírus Isso é uma dentro do país. falsa,
é uma falsa Na informação. França, a cidade de Cannes está usando Como drones líder da para nação, deveria agir desinfetar as diferente. ruas. Deveria chegar, Hoje foi o primeiro ele dia da deveria se operação. colocar e falar, olha, Funcionários já tinham pessoal, reforçado a nós limpeza temos da cidade desde muitos o dia estudos sobre 25 de medicamento, março. As
eles estão sendo estudados, estão sendo colocados nas clínicas e tudo mais, tem testes clínicos que estão sendo feitos. Quer dizer, nós temos esses resultados ainda são frágeis, esses resultados estão funcionando, isso está funcionando, isso não está funcionando, esse aqui está muito bom, esse aqui não está, e assim por diante. E vai indo. Não adianta falar que existe a cura, que é um problema político, e assim vai, coisas assim absurdas, coisas bizarras, né? Então esse é um ponto político que eu queria falar e... Né? Esse é um ponto. Outro ponto é sobre aquela questão lá das questões dessas curvas e tudo mais, tal. O interessante é o seguinte, o pessoal fala da ciência, tem que respeitar a ciência mesmo, porque aqui no Brasil não existe não existe um respeito com a ciência, não existe respeito com os profissionais em geral, especializados em determinadas coisas, não existe esse respeito. A gente vem de de um número de pessoas que não respeitam assim a formação da pessoa na área científica e assim por diante. Infelizmente é a realidade, os governos não respeitam também, né? Esse então não respeita mesmo, ele nem, acho que nem acredita na ciência, né? O que é um absurdo, tá? Um outro ponto também é interessante que ele não acredita na ciência, mas ele acredita nas estatísticas, né? Eu não sei como acontece isso. É interessante, né? Mas tudo bem. Bom, um outro ponto, né, é sobre essas questões de curvas. Você, por exemplo, quando a gente trabalha matematicamente, fisicamente e tal, a gente monta modelos da natureza, né? Modelos naturais. E a gente tenta usar a matemática, a física e se aproximar de como esses modelos funcionam, né? E esses modelos, por exemplo, de disseminação, do funcionamento dessa infecção e tudo mais, seguem modelos que a gente chama de equações diferenciais, né? Só para vocês terem uma ideia, as pessoas falam assim, a curva, isso, elas acham que é uma função simples, que está ali, você bota uma entrada, tem uma saída e está tudo bem. Essa curva é assim. Não é assim. Isso muda toda hora. Uma equação diferencial representa um modelo natural ali, tá? E ela pode ter uma resposta para diversas entradas, diversas que a gente chama de condições de contorno. Então, das informações que você colocar ali e fizer uma solução para essa equação diferencial, você vai ter várias funções como solução, várias curvas como solução, a todo momento. Se eu mudar uma condiçãozinha de controle, eu já mudo a curva completamente. E é isso que os cientistas ficam atentos, e é isso que quando pede assim, fique em casa, eles estão observando as questões das condições de contorno que você está colocando lá para você alterar o formato da curva. Se você não faz isso, você pode mudar ou manter uma curva mais crua, próxima da condição de contorno, sem nenhuma modificação para amenizar isso. E aí o que acontece com a curva, a curva solução dessa equação diferencial, você vai ter uma explosão de casos imediatos, porque muitas vezes segue uma solução, uma função de solução, uma exponencial e assim por diante. Tá? Eu quis simplificar, porque isso aí é muito mais complexo. Eu falei das equações diferenciais ordinárias, assim por diante, mas tem as parciais, tem as não lineares, que isso muitas vezes não tem nem como a gente resolver facilmente. Tem que usar modelos de supercomputador e assim por diante. Então, quer dizer, essas que a gente está falando até são simples da gente tentar entender. Tomando medidas como essa, ficar em casa e assim por diante, isso costuma restringir um pouco e amenizar as curvas, que são soluções da equação diferencial. Desculpe, as curvas que representam as soluções da equação diferencial para aquelas determinadas condições de contorno. Então, não é assim que as coisas funcionam, como as pessoas estão agindo. Que se dane, blá, blá, blá. Inclusive as questões econômicas e financeiras são todas modeladas dessa forma. Todas elas são modeladas desta forma. Também se alteram conforme as condições de contorno. Vamos ter os impactos nas questões econômicas? Vamos ter, mas quem que a gente está priorizando agora? As vidas, as pessoas físicas, né? Que são importantes para você manter as pessoas jurídicas. Eu sei que todo mundo precisa comer, todo mundo está se impactado, eu estou impactado, todo mundo está impactado. Todo mundo está sofrendo um impacto gigantesco. E não é uma crise que vai existir, é uma crise que já está existindo. Né? Agora, onde estão as soluções? É disso que a gente tem que se preocupar, com as soluções. Né? Não é com essas
levantar briga política, uma coisa completamente bizarra. Eu cheguei a ver publicações de quem você vai votar em 2022? Pelo amor de Deus. Exato, eu acho que... Pelo amor de Deus, eu não estou interessado em quem eu vou votar em 2022. E desse candidato que está aí no governo aí, presidente aí. Publicação dele. Vocês acreditam nisso? No meio dessa crise é disseminado um WhatsApp, sei lá o que, de quem você vai votar em 2022? Pelo amor de Deus. O que a gente pode comentar disso? Não tenho nem o que comentar, né? É um absurdo. Então, soluções. Onde estão as soluções? Porque o governo não escuta cientista, o governo não escuta as pessoas da ciência, ele não se importa, parece, com isso. Só quando a coisa pega para o lado deles mesmo, contrata lá, os caras na surdina, e ninguém sabe, mas depois desvaloriza, não se importa. Isso é comum no Brasil, isso acontece comumente no Brasil, não é uma coisa difícil de acontecer aqui. Acontece em outros lugares do mundo também, mas aqui é intenso, né? Então vamos às soluções e não escutem fanáticos, não sigam fanatismo, populismo, burro, né? Que não tem apoiado em nada, não apoiado em ninguém, não está apoiado em nada. Eles estão usando o nome de pessoas e assim por diante para dizer que estão fazendo isso, que houve fulano de tal. Mentira! Está expondo o povo, está errado, né? Nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode passar, como eu falei das equações diferenciais, a gente pode passar de uma curvinha de nada para uma curvinha estourando. Em 2 dias de Páscoa pode acontecer isso. Se as pessoas não tomarem cuidado, é isso que vai acontecer, né? Não é ser pessimista, é ser realista, né? É seguir a ciência. Então é isso que eu queria falar. Obrigado para vocês, tudo de bom, boa noite.